News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, o ex-atacante do Botafogo e agora retornando ao Botafogo, agora ex do Galo. ex do Galo, foi um jogador que quando veio para cá foi alvo da reflexão bastante severa de uma série de cronistas esportivos e até de torcedores que temiam pelo fato dele não adaptar-se à vida em Belo Horizonte, uma vez que ele tinha uma vida, digamos, glamurosa no Rio de Janeiro. Glamurosa é bonito. Digamos assim, para não causar constrangimento à vida do rapaz. Mas não deu certo aqui, né? O glamour aqui é menor do que o do Rio de Janeiro. Ou a vigilância maior, a gente diria, né? Sim. Jobson, então, está fora dos planos do Atlético, vai rescindir o contrato, retorna ao Botafogo, que é o dono dos seus direitos. Lembrando que o Jobson, na próxima semana, vai ser julgado pelo Tribunal da FIFA em relação àquela suspensão que ele levou em virtude de doping. A FIFA não ficou satisfeita com a suspensão dessa punição e vai haver esse julgamento. E por isso que o Atlético estava segurando uma situação para que a carreira do garoto não fosse prejudicada. Né? E aí valeu o bom senso do Dorival, do Maluf, do próprio Alexandre Calil. Mas é aquela história, né, Paulo? Quem quer ser ajudado? Né? Precisa querer. E a gente não sentiu isso do lado do Jobson, que procurou a diretoria na semana passada, o Eduardo Maluf, o Alexandre Calil, o próprio Dorival Júnior, treinador, disse que não gostaria de ficar mais no Atlético. E aí a gente pode deduzir que tem, porque o Atlético se resguardou muito na questão contratual em relação a todas as situações do Jobson fora das quatro linhas, a questão da punição, essa história que todo mundo já conhece dele fora das quatro linhas. E óbvio que o Atlético, como o Cruzeiro, que tem essa questão disciplinar muito forte, né, existe um apelo maior em cima disso. E a impressão que fica é que o Jobson não se enquadrou nesse esquema. Né? A gente só sente porque é um jogador de muito potencial. Né? E é mais um desses que a gente vê envolvido nessas situações que vão levando a carreira para um lado que não é o lado do futebol. Então a gente só lamenta por isso. Agora, preocupa a situação do Atlético nesse momento, e aí eu estou falando para os torcedores que começaram a comparar a situação dos jovens com a situação do Diego Souza, que também pediu para ir embora. São situações completamente diferentes. Né? O Diego Souza pediu para ir porque ele queria ser titular. Né? E aqui ele não estava conseguindo isso, mesmo com o Atlético dizendo para ele que com o tempo isso ia acabar acontecendo. No caso do Jobson, ele estava como titular. Há dois jogos ele já era o titular da equipe. É uma situação completamente diferente. Então, muita gente comportamental. Né? Não adequou às necessidades do Atlético. E aí o torcedor já fica, nossa, como é que vai fazer? Já são 4 jogadores que vão embora, deixam o Atlético, que tinha, a gente falava da questão da reposição, que o Atlético tinha com facilidade, das opções táticas. Diego Souza, Obina. E o Obina, perfeito. Então, e todos em termos ofensivos. Sim, né? E aí, por isso que o Ricardo Bueno está lá na frente. Aí, dentro dessa situação, claro que a gente também vale o alerta. Seja qual for a situação em que esses jogadores deixaram o Atlético, a busca dessa reposição não é fácil. É uma situação que preocupa hoje? É uma situação que preocupa. Mesmo que a definição de cada situação não tenha sido a mesma e nem tenha a ver com uma situação de debandada geral, é óbvio que não tem isso, é bom que o torcedor que fique claro para o torcedor isso. O Atlético é uma equipe extremamente estruturada, organizada, com seus pagamentos em dia, e por isso que talvez possa exigir tanto do atleta como o Atlético vem exigindo. Então, essa preocupação vem dessa reposição, onde você vai encontrar 4 atacantes com essas características ou essa condição técnica que esses jogadores teriam. Então vai ficar essa preocupação e o interessante é que acaba aparecendo nomes diferentes, como o caso do Leleu, o meio atacante da equipe de Júnior, que acabou aparecendo nessa relação do jogo para o Grêmio Prudente. São situações novas que o Dorival, óbvio, está observando da base e tudo, mas a gente sabe que o Atlético está trabalhando também nessa reposição. Não vai ser uma situação fácil, mas o Atlético está trabalhando. O que vai acontecer? Não sei. Só o tempo vai dizer como é que vai ser essa reposição do Atlético. Mas a gente torce para que a situação ocorra de uma forma mais tranquila. E o torcedor está tão apavorado que ontem o Magno Alves não treinou, porque foi liberado para resolver problemas particulares e vai se apresentar lá em Presidente Prudente. Aí eu recebi um monte de e-mail das pessoas falando, nossa, será que ele vai embora também? Então é uma outra situação, acho que não vale esse desespero todo dentro dessas circunstâncias do torcedor, mas essa reposição vai ter que acontecer e a diretoria está atenta.
Lembrando que hoje tem o Cruzeiro na Libertadores, Sim. jogo contra o Guarani, importantíssimo para o Cruzeiro, para as pretensões do Cruzeiro. O Cuca alertou o tempo inteiro que o fato do Guarani não ter mais chance de classificação não significa que vai ser uma situação fácil para o Cruzeiro, porque, você sabe, você está recebendo o favorito da Libertadores, o favorito do grupo, né? Dentro desse contexto. O Guarani não está bem no seu campeonato nacional, não está bem na Libertadores. Ou seja, ele está chamando o seu torcedor para ver um espetáculo diferente, para tentar reverter uma situação até emocional, né, que esse grupo está passando. Então, não pense que o Cruzeiro vai ter vida fácil, porque não vai ter. E o Cuca confirmou, então, que é o Thiago Ribeiro mesmo na frente ao lado do Alisson, e o Wellington Paulista vai ficando de fora dessa partida. Dimara Oliveira volta 12:30 na tela da Band com Minas Esporte, com tudo isso e muito mais. Estamos indo embora numa terça-feira, quarta-feira, aliás, em que somos impactados com a morte do ex-vice-presidente da República.